Então, gente, boa tarde a todos e a todas que estão chegando. São alunos do Bacharelado da Física e eu sou o professor Luiz Fernando, professor McDance. E eu vou, digamos assim, conduzir vocês nessa primeira disciplina que faz uma ambientação dentro da universidade. Vocês já tiveram alguns contatos, a gente está na terceira semana oficialmente de aula. A primeira foi da acolhida e alguns de vocês já tiveram a oportunidade de me ouvir falar na acolhida duas vezes, uma pela licenciatura e uma como coordenador, uma pelo grupo de pesquisa e uma como coordenador. E agora eu começo como professor de vocês realmente da disciplina, de uma disciplina que vai ser um pouquinho diferente. Eu acredito que vocês já tenham entrado no AVA para verificar como é que vai funcionar e vão ver que tem muita coisa solicitando que vocês escrevam opiniões, comentários e coisas desse tipo. A disciplina vai rolar em relação a isso. Por quê? Quando a gente cria uma disciplina desse tipo no primeiro semestre, tem toda uma relação digamos assim, de uma certa quebra na continuidade que quando a gente sai do ensino médio e tem um costume para estudar e entra na universidade para vocês já devem ter tido aula de cálculo, já devem ter tido aula de física 1, já devem ter tido aula de geometria analítica, vão ver que tem uma carga de estudos associada a isso bem grande. E a disciplina de tópicos de física ela pode ser pensada como um auxiliar para os conteúdos de física 1, ou da forma como eu pensei, eu não sei se vocês vão se sentir muito à vontade com isso, né? Mas foi uma forma pensada para esse tipo de coisa, que era apresentar a física como ciência e menos como uma ferramenta, menos como um cálculo. Então a disciplina, vocês já devem ter dado uma olhada lá, eu vou fazer uma apresentaçãozinha breve, rapidinho, tá? Eu tenho, por exemplo, como vocês já devem, quem participou da acolhida lá, né, eu sou licenciado de formação na Federal de Pelotas, e depois eu fiz tanto meu mestrado como meu doutorado na área de física de partículas, ou seja, uma área típica do bacharelado de pesquisa. E quando eu fiz o concurso para a FURG, acabou que eu precisei trabalhar, eu entrei para atuar como físico teórico, né? E acabei tendo que reativar essa minha linha da licenciatura, tenho trabalhado muito mais com o pessoal da licenciatura, mas nunca abandonei, digamos assim, essa vertente da pesquisa e em alguns tópicos da física de partículas. Mas a forma como eu pensei a disciplina, né, e vocês devem ter dado uma olhadinha, podem dar uma olhadinha no AVA, ela está instituída, está organizada a trabalhar com 4 grandes tópicos. Um deles é típico da Física 1, onde que a gente vai, além de discutir algumas curiosidades, também aproveitar para fazer como um exercício de monitoria com vocês, que é trabalhar algumas dúvidas conceituais que vão surgindo durante a Física 1, e por conta disso ela não vai ser a primeira coisa a ser falada. Tá? Eu tenho digamos assim, dois estudantes, um do mestrado profissional e um aluno que está começando doutorado, que eles estão trabalhando com essa inserção de física ou com tópicos de física para o ensino médio. E é uma grande oportunidade de trabalhar com vocês até para verificar como é que vocês entendem, como é que vocês se sentem à vontade. Por isso, o primeiro e o último tópico vão estar mais associados com o trabalho deles. O primeiro eu vou conduzir com vocês, né, a diferença de pressão, que é justamente para entender como é que funciona esse conceito que vocês, seguindo na física, vão ver lá em Física 2, a gente vai trabalhar algumas pequenas ideias já relacionadas com isso, trabalhando com o nosso corpo como laboratório, digamos assim. O segundo tópico com seus conceitos de movimento, e aí a gente vai poder discutir um pouquinho mais aquelas dúvidas que vão surgindo dentro da Física 1 e algumas coisas que às vezes são meio não totalmente lógicas quando a gente pensa a primeira vez, mas depois quando vai discutindo e vai aprofundando isso, percebe a ideia. Por isso que se vocês já deram uma exploradinha no AVA lá, eu deixei para vocês o videozinho do grupo que estuda acidentes de trânsito nos Estados Unidos, lá, que colocou aquilo como
meio que uma coisa meio anti... não é algo que, pela nossa lógica, daria aquela diferença tanto de velocidade, mas convido vocês para darem uma olhada e até para discutirem comigo. Falar sobre pseudociência, porque também deixei disponível lá. Durante o semestre passado rolou uma discussão bem emblemática dentro da FURB, tá? Onde que a pseudociência ficou meio em alta, e nós, no departamento do Instituto de Matemática e Física, os professores de física, nos posicionamos. Então tem uma discussão toda lá com questão de ciência, e eu vou trazer para vocês um caso para a gente debater meio de teóricos da conspiração, né? Mas vai trabalhar um pouquinho sobre essa ideia do terraplanismo e essas coisas relacionadas um pouco com a ciência feita com as mãos, ciência que não se sustenta apenas por ela basicamente baseada em opiniões e não em evidências. E finalmente, aí eu já estou conversando com o meu de doutorado, que é o Yuri. Ele está trabalhando com uma interface para ensinar física, para trabalhar conceitos de física, a partir do momento que tu parte da arte. E aí a arte vale tudo, literatura, pintura, escultura, música, coisas assim. Ele ainda está trabalhando no material que vai buscar trabalhar com vocês. Eu coloquei só assim, uma provocação lá, porque ele usa a música Radioactive do Imagine Dragons como fundo para algumas discussões, né? Então eu já coloquei lá o link para o clipe dentro do app. Então nossa disciplina vai ter esses 4 tópicos, e ela vai ser uma disciplina muito mais conceitual do que propriamente de discussões ou de listas e coisas desse tipo. Então, uma das perguntas que sempre se faz, todo aluno faz, é a respeito de avaliação. Como é que você a avaliação dessa disciplina, professor? Tá? A ideia é vocês terem produção textual. E produção textual não é, pode estar associada à ideia de produção textual como uma disciplina, mas para vocês vai ser muito mais um exercício de argumentação. Um exercício que vocês vão preparar as opiniões de vocês, e a ideia é buscar criar essa cultura científica, vamos dizer assim, né, a partir da opinião, que buscar fatos para embasá-las, né? Então, a gente vai ter isso sempre disponível para o AVE, e eu vou dar o feedback para vocês dessas produções, desses textos escritos a serem trabalhados. E é claro, gente, tanto o primeiro tópico da diferente expressão, que está relacionado com o mestrado do Marcel, quanto o último lá do Yuri, da interface entre física e arte, eles também vão aproveitar isso para as pesquisas de mestrado e de doutorado. Tá? O Yuri possivelmente ainda vai trabalhar alguns formulários com vocês, não é tanto produção textual, mas mais algumas coisas de respostas diretas no formulário do Google. Mas aí vocês vão ter isso ao longo do tempo, e a gente vai discutindo mais conforme vai avançando na disciplina. Tá? Isso quer dizer que não vai ser aquela avaliação por lista de exercícios ou por prova, onde que a gente vai ter problemas a serem trabalhados, porque o objetivo é aproximar vocês do conceito de física com ciência. A gente nota muito que tem uma parcela grande de alunos que entram para os cursos de física, tanto licenciatura quanto bacharelado, que, digamos assim, estão cumprindo um tempo antes de partir para outro curso. Tá? E não tem nada que a gente possa fazer, por exemplo, de obrigar vocês a fazerem física. Depois de entrar no curso, vão ter que se formar em física. Mas é tentar aproveitar esse momento para, digamos assim, dar uma formação mais crítica, mais de alfabetização científica a respeito da física como ciência, e não somente com aquele monte de conteúdos e cálculos que normalmente a gente faz. Tá? E por isso que essa questão da escrita que vai surgir vai ser importante, até mesmo para a gente poder discutir alguns pontos que podem estar sendo mais trabalhados, mais discutidos, que sejam um pouquinho mais polêmicos, vamos dizer assim, mas que pode ser usado esse ponto. Ah, professor, eu estou pretendendo fazer pedagogia depois, e eu só entrei no curso de física porque eu me saí mal no Enem e vou tentar de novo. Gente, o fato de levar para qualquer outra coisa, lembrem,
tu fazer qualquer tipo de leitura é importante para a tua formação. Tu aprender a ler desde pequena, para fazer qualquer coisa da leitura do literário, tu precisa aprender a fazer cálculos, e aí vem a expressão matemática que tu precisa entender. E uma das vertentes que a gente tem que pensar é que é importante, principalmente, que eu nos dias de hoje, aprender um pouquinho sobre ciência. A gente não vai discutir vacinas. A gente vai discutir algumas coisas relacionadas com a física do nosso cotidiano e, claro, não vai dar para falar muita coisa, a disciplina tem 13 semanas, né? Mas a gente vai tentar, dentro do possível, fazer com que ela seja agradável nesse sentido, tá? De poder levar vocês a debater algumas coisas, se tirem à vontade para falar ou pelo menos para escrever a respeito desses assuntos. Então, dentro disso, a gente vai ter encontros semanais nesse horário, tá? Ali eu botei 15h10, desculpa. A gente vai começar a aula às 15h30, sempre nas segundas-feiras, tá? A gente não tem por conta da regulamentação das aulas síncronas, não existe a necessidade de presença. Ou seja, não existe a necessidade de que vocês tenham que assistir a todas as aulas síncronas. Tanto é que, como eu estou fazendo, né, eu vou disponibilizar a gravação no AVA depois. Possivelmente amanhã já vai estar lá no espaço do AVA, relacionado com essa semana, a gravação dessa aula que eu estou, nessa conversa de hoje. Para quê? Para poder ter essa aproximação, esse momento de discussão, mas nas segundas-feiras fiquem lá agendados, né? Vou corrigir depois, a partir das 15h30. Se o Google não começar a berrar com isso, vai ser nesse link permanentemente. E a única exceção que já está garantida é dia 26 de julho, tá? Que é a última segunda-feira desse mês, que aí nós não vamos ter esse encontro síncrono por conta de que eu estarei de férias e eu não vou fazer encontros síncronos, apesar de eu estar interagindo na disciplina mesmo assim. E vocês vão ter todo o material para vocês já se organizarem, para vocês lerem, discutirem alguma coisa, vão estar no ar. Vai estar no ar. Ah, tem muito texto para ler, professor. Na verdade, eu estou disponibilizando para vocês vários textos na medida de não serem textos no sentido de incomodar vocês para vocês fazerem resumos. Tem muita coisa que discute curiosidades da física, que discute experimentos que podem ser testados ou não, problemas da física em geral. E é isso que eu vou trazer para vocês. Eu não tenho muito gosto por leitura. Não tem problema, a gente vai nos nossos encontros síncronos discutir um pouquinho e apresentar brevemente a questão desses textos a serem discutidos, a serem lidos por vocês, mas está lá o material todo para planejamento. É uma disciplina que vai ter muito mais leitura e produção textual de vocês do que propriamente cálculos e cálculos. E as aulas síncronas, elas são importantes por quê? Justamente para vocês questionarem, discutirem, debaterem, tá? Fazerem perguntas relacionadas com aqueles temas que vão surgindo ali nos textos, nas aulas e eventualmente até na vida. Porque algumas vezes a gente é passado por algumas situações e gostaria de conversar a respeito, né, que tem a ver com a situação que a gente está vivendo, com a situação da sala de aula, só que não tem espaço. Tá? Não vou perguntar para o professor de Física 1. Não gostaria de perguntar para o professor de cálculo a respeito disso, mas eu tenho curiosidade para fazer essa relação. Inclusive, uma das perguntas que sempre se faz é por que a gente tem que estudar cálculo e geometria analítica agora, de saída, tá? Que é mais ou menos como se fosse um golpe de karatê no pescoço logo na entrada. Mas a gente tem essa organização toda que é pensando na construção do conhecimento ao longo do tempo. Pensado nesse cronograma, o primeiro tópico que a gente tem para falar, e eu vou só apresentar ele hoje, não vou discutir ou falar muita coisa a respeito, tem a ver com diferenças de pressão. Uma das coisas que vocês já podem anotar, ficando na física ou pensando nas situações para explicar situações do cotidiano. Na física, nós pouco usamos valores absolutos. Tá? A gente sempre trabalha com diferenças. Então, uma das coisas que acontece em geral é a ideia da diferença de pressão.
Vocês vão notar isso ao longo do material, principalmente quando a gente fala a respeito do exemplo que o Marcel trata no material dele, que é a pressão arterial. Por que se mede duas? Tá? Quais são essas duas? Qual a relação entre elas? Por que elas têm que ter uma diferença razoável para que o corpo funcione bem? Tá? Então, o tópico é a diferença de pressão justamente para a gente entender esse conceito, essa ideia de que precisa ter a diferença e as grandezas físicas, aquelas explicações para a natureza que a gente dá através da física, são a partir de diferenças. Então, gente, vão ter vários textos lá, né? O primeiro texto que eu coloquei para vocês, quando eu disse assim, pô, já vou ser um cara muito sacana, porque eu vou largar um texto de 30 e poucas páginas para eles, como texto 1 da disciplina. Na verdade, esse texto, eu coloco na descrição, né, que a partir da página 6 ou 7 dele, assim, ele está descrevendo algumas experiências, alguns experimentos para entender, verificar, tá, medir pressão atmosférica. O início de todos esses textos são textos muitas vezes relacionados com a área do ensino, né? Então eles fazem todo um contexto lá de quem já fez, quem não fez, mas o que importa aqui é justamente esses experimentos, essas propostas, que vocês vão ver que algumas coisas vão, discutem inclusive não que vocês precisam fazer todos os experimentos, né, ou tem que fazer isso em casa, mas discutem quais são os resultados práticos desse tipo de coisa, o que tem a ver com o ensino do conceito de pressão. Passando mais adiante, tem uma revista chamada Física na Escola, que pouco se usa, mas que tem uma seção chamada Faça Você Mesmo. E ela tem dois textos, o texto 2 e o texto 3, na verdade, são o que tem aí, são recortezinhos desse tipo. O primeiro é a respeito de qual é a influência da pressão nas situações do cotidiano, e a gente pode usar esse exemplo aí para falar a respeito do porquê que se usa panela de pressão para cozinhar feijão, ou para fazer a sopa mais rápida, a sopa com aquele granito que de outra forma tu não conseguiria transformar aquela carne em carne comestível, macia, consegue fazer lá dentro. Tá? Mas esse pequeno texto explica ou tenta mostrar como é que funciona essa diferença de pressão, como é que a questão da mudança de temperatura, da ebulição, de como é que um líquido, uma substância, ferve de acordo com as pressões e não as temperaturas. E também uma questão sobre, trabalhando sobre o conceito de pressão atmosférica, a pressão que se tem, né, é tentar tomar refrigerante com 2 canudos. Nota, isso aí a gente pode fazer tranquilamente, né, com 2 canudos de diâmetro diferente, para mostrar exatamente essa dificuldade que tem e como é que funciona a ideia da pressão. Além disso, outra questão a respeito de pressão interna e externa, tem esse texto, que é como manter inflado um balão aberto, também mostra algumas das sinalizações a respeito da pressão e das diferenças de pressão. Indo um pouquinho mais, tá? Ainda falando sobre isso, tem um texto da Física na Cozinha, que explica ou trabalha com o conceito dos recipientes como os de atum, na verdade atum não, esses recipientes de conserva que tem aquele selinho em cima, tá? Que enquanto tu não tirar aquele lacrezinho, parece que tu não consegue tirar de jeito nenhum, e ao simplesmente escolar aquilo ali, fica muito fácil tirar a tampa. Eles fazem uma discussão toda física a respeito da pressão, né? Explicando como é que isso funciona e por que a coisa parece tão trivial e ao mesmo tempo tem muita coisa envolvida, também na física na escola. E aí, 2 textos associados com o corpo humano, já preparando para a segunda parte da disciplina, que é a atuação da física no corpo humano, conceitos relacionados com o nosso corpo, e a ideia que está muito relacionada com a ideia de como é que o corpo se comporta como uma máquina, gente. Como o corpo humano mantém sua temperatura durante a atividade física. Tem toda uma discussão a respeito da perda de
perda de calor, perda de líquidos, e tudo isso está relacionado com a ideia de que a gente vai manter a nossa temperatura do corpo uma temperatura constante, que é a temperatura ideal para o corpo funcionar. Tá? A gente já sabe, por exemplo, que tem a questão da febre, então significa que o nosso corpo tem uma temperatura, chama de temperatura ótima, otimizada, entre 35,5 e 36,8, 37 no máximo, depende, né? Porque se tu mora no acima de 37,5 não é febre, então a temperatura ótima pode seguir mais um pouco. Então tu vais ter essa possibilidade ali de dar uma olhadinha no texto e verificar isso. Vocês podem ver que tudo que eu fiz assim, vocês podem dar uma olhadinha no texto, vocês podem dar uma olhadinha no texto, vocês podem dar uma olhadinha no texto. Porque esses textos, eles, ao invés de serem aqueles textos, digamos assim, como o livro de física normalmente traz, ou seja, que vão insistir com cálculos e tudo mais, eles buscam explicar os fenômenos. E ao buscar explicar o fenômeno, claro, pode ter alguma matemática no meio, né, mas sempre buscando trabalhar com a ideia que a gente está escolhendo aqui. Afinal de contas, o que é que garante que, por exemplo, o nosso corpo funcione numa temperatura, numa faixa de temperatura muito estreita, bonitinha? Como é que é a física, ou como é que a física que a gente estudou na escola está relacionada com a ação do nosso corpo? Então, nesses textos aparecem isso, além dos conceitos de pressão atmosférica. Após isso vão ter as tarefas, né? Vai ter a tarefa 1, que é basicamente associada com essa ideia, né, dos dois valores, e aí fazendo já em cima do que a gente mostra no texto lá. Por que a gente está medindo, precisa medir dois valores de pressão arterial no nosso corpo, e aí vocês podem fazer basicamente, na leitura dos textos, alguma coisa já pensando em qual explicação que pode ter para isso, mas sinaliza, né? Então tenta buscar explicar por que os valores têm que ter uma variação, pelo menos entre um e outro, o que significa, o que para você significa o conceito de pressão alta, pressão baixa, coisa desse tipo, né? E é uma coisa muito da vivência de vocês ou daquilo que vocês buscam, pensam a respeito do assunto. Às vezes vocês nunca pensaram a respeito do assunto. Tá? Muitas vezes, por causa da idade, por serem jovens, ele nem se preocupa com a ideia do que é pressão. Tá? Gente, eu não tinha nenhuma preocupação com isso. Tá? Eu tinha pressão muito baixa, muito baixa. Tá? Então eu não sentia muito frio, por exemplo, quando era gurizão. E aí, durante um dos meus primeiros empregos que eu tive, com 21 anos de idade, eu tive um problema que desregulou minha pressão. E eu tive hipertrofia do músculo cardíaco. Então, a partir disso, eu comecei a me preocupar mais com o conceito, mas é uma das coisas que, por muito tempo, eu não entendia o que significava estes conceitos associados à pressão e o porquê que uma pressão era alta e a outra pressão era baixa, coisas desse tipo. É uma coisa é uma produção pensando na opinião, no conhecimento de vocês a respeito desse conceito, que é um conceito cotidiano, possivelmente qualquer um da nossa família tem que medir, controlar, ou um de nós pode ter esse tipo de coisa, e pode-se conversar a respeito do assunto. Isso vai servir para a gente passar um pouquinho adiante, que é, a partir disso, eu vou solicitar, e aí eu peço a ajuda de vocês justamente, né, para fazer o que chama de validação do material da pesquisa que o Marcel produziu. O Marcel é um aluno de mestrado profissional, ou seja, ele produz um material para ensinar física para o ensino médio. Mas nós não somos alunos do ensino médio, somos alunos do ensino superior. Mas saíram faz pouco tempo do ensino médio, então é importante que para vocês, aí eu solicito, o material tem 20 páginas, tá? Que vocês possam dar uma lidinha, olhar ali e destaquem realmente na produção de vocês, né, nesse texto, nessa tarefa 2, são os pontos que vocês julgam mais relevantes do material, os pontos que vocês gostariam de se aprofundar mais, até porque essas respostas são importantes na análise do material e inclusive na complementação dele.
Um auxílio que eu peço para vocês, tá? Vai ser avaliado como tarefa, mas também vai ser importante para o desenvolvimento da pesquisa. Não é um texto cheio de fórmulas, cálculos mirabolantes, não aparece na integral, não aparece na derivada, vocês ainda não viram isso, mas possivelmente no AVAD de cálculo já deve ter aparecido alguns termos desses aí, ou na física, nos livros vão aparecer as cobrinhas da integral, mas não vai ter nada disso, a gente vai falar de física realmente com a matemática que a gente já fez no médio. E aí eu fiz isso como, digamos assim, primeiro tópico, pensando na análise, na análise que vocês vão fazer e o feedback de vocês a respeito desse material e as opiniões de vocês a respeito do conceito. Gente, tá? Alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que vocês ficaram? Eu falei, se ninguém me interrompe, eu falo ou falo muito rápido. Tá? Alguém tem alguma questão, alguma coisa assim, alguma curiosidade que queira perguntar ou compartilhar? Boa tarde, professor. Uma pergunta: a gente vai ter aula só na segunda ou vai ter em outro período também? Não, a disciplina só tem 2 créditos, tá? Então ela tem só um horário. Ela é Tá, beleza. ela é só nas segundas-feiras. Beleza, então, tá. Obrigado. Nada. Isso não quer dizer que eu não estou disponível o tempo todo. Eu coloquei meus contatos aqui, né? O contato oficial da FURG, o contato do Gmail, os dois no mesmo lugar, mas é importante botar o contato oficial, tá? Quem já está no grupo do DAF lá já tem o meu contato do WhatsApp, aí isso é uma das coisas que a experiência nos não coloca mais contatos telefônicos ou de WhatsApp em slides, porque os slides acabam ficando públicos depois e isso dá problema, mas está lá no grupo do DAF. Tanto eu quanto o coordenador do bacharelado fazemos parte do grupo até para tirar dúvidas e coisas desse tipo. Qualquer coisa vocês podem mandar uma mensagem privada para perguntar alguma coisa, tá? Relacionada com a disciplina, relacionada com o curso, até mesmo para conversar alguma coisa sobre, pedir alguma dica, alguma coisa nesse sentido, não tem problema, são os meus contatos que vocês podem fazer. Tá? Sinais de fumaça não vale a pena, porque agora no inverno a fumaça se dissipa durante os nevoeiros, então não é muito negócio. Tá? Mas eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que surja e qualquer comentário a respeito da disciplina. Uma última coisa. Tá? Eu não coloquei aqui, mas vocês já devem ter olhado. Além dos 4 tópicos, ao final do AVA tem um item chamado avaliação da disciplina. Tá? O que significa isso? Não é avaliação de vocês. Como a proposta da disciplina é diferente da proposta que foi utilizada inicialmente nas disciplinas de tópicos, que era muito mais trabalhando exercício de Física 1 e coisas desse tipo, e acabava se perdendo porque tem monitoria, tem um monte de coisa, não quer dizer que a gente não possa tirar dúvidas e discutir algumas coisas que apareçam como mais escabrosas durante as listas, né? Mas parecia que acabava não tendo um fim a disciplina mais óbvio, né? Um fim assim mais nele próprio. Então, quando eu quando eu pensei em avaliar a disciplina, se vocês conversarem com o pessoal da licenciatura, o pessoal da licenciatura tem aula com a professora Capelê, tá? Que é minha colega de coordenação, ela é coordenadora adjunta da licenciatura, e ela está trabalhando essa mesma disciplina com o pessoal da licenciatura. E eles vão trabalhar no jeito tradicional dela lá com os exercícios. A gente vai trabalhar com essa, vamos dizer assim, com esse teste, tá? Buscando muito mais discutir tópicos do que propriamente se focar em exercícios. Se vocês quiserem, tá? Nada impede, né, da gente marcar alguns encontros, e como o Felipe já falou, essa disciplina é segundas-feiras. Professor, o senhor tem um horário que poderia nos ajudar para tirar umas dúvidas de Física 1, porque a gente está com um problema e não consegue sair dessa sinuca, a gente procura o professor não conseguiu nos explicar direito,
Tá? Eu sou muito tímido para trabalhar para monitores e coisas desse tipo, principalmente pela internet. Pode mandar uma mensagem, pode pedir, a gente marca um dia, não tem problema, né? Me disponho a isso. Eu tenho aulas só nas segundas e terças-feiras, tá? E quartas à tarde eu tenho grupo de pesquisa. Fora isso, as outras tardes eu tenho, quinta e sexta-feira à tarde eu tenho disponibilidade, tá? E quarta, grupo de pesquisa não é toda semana. Quinta, a partir das 3 horas normalmente eu estou livre. Até mesmo assim, nas segundas-feiras, como eu sou professor de Física 1 da licenciatura junto com o professor Jorge Pimentel, até o meio de agosto eu vou estar muito tranquilo, na terça-feira à tarde, então vocês eu fico à disposição para vocês qualquer coisa. Mas qualquer coisa, inclusive assim, professor, eu não estou gostando por esse motivo, coisas desse tipo, pode usar tanto o link lá, pode mandar mensagem, tá? Vocês não vão ser reprovados por não gostar desse prêmio, não se preocupem com isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento relacionado com os tópicos, relacionado com a avaliação, relacionado comigo? Não? Sim? Na verdade, professor, tem um assunto que eu gostaria de falar com a senhora agora depois da aula, mas sobre o que a senhora apresentou agora não tenho nenhuma dúvida. Tá bem, Miguel. Tá. Tu podes me mandar por e-mail mesmo teu contato que eu peço para adicionar no grupo lá. Eu não sei se alguém que está aí. Eu não sei cadê o link do. Sendo bem sincero, eu não sei cadê o link de convite do grupo. Se eu tivesse o link, eu já colocava o link de convite aqui. Deixa eu só ver se eu acho no WhatsApp. Vamos ver aqui se eu já tenho ele. Faz tanto tempo assim que eu não posto nada lá. Só nos dados do grupo para ver se. Só tem um grupo brasileiro. Mas tu me manda o link, tu manda o teu contato por e-mail, tá? Que aí eu encaminho lá pro pessoal, os admins do grupo, e eles te adicionam. Bem tranquilo. Eu acho que eu já fiz isso com mais um ou dois que fizeram a mesma coisa. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais algum questionamento? Se não temos, então, na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo endereço, aí eu vou falar um pouquinho, para fazer um apanhado dos textos que tem nos artigos, né, para a gente debater, discutir. Então, se tiverem a possibilidade, vocês já deem uma lida, né, esse material, por exemplo, a gente pretende terminar até o dia 19, daqui a 2 semanas, terminar esse primeiro tópico, para ter o material, mas sendo à vontade para qualquer dúvida que surja, vocês entrarem em contato comigo, não tem problema. Tá bem? Tá bem então, pessoal. Não tendo mais nenhuma questão, fala, Miguel. Não. Assim, depois que terminar, tu pode ficar, tá? E eu termino a gravação, aí tu pode ficar e aí tu pode me perguntar o que tem. Okay. Sendo assim, gente, agradeço a presença de todos, tá? Vou só um pouquinho aqui, deixa eu, antes de mais nada, cadê o posto? Tá gravando. Achei o posto, tá gravando. Tá? Tô parando a gravação agora. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.